Irmãos, lá em Mateus 22:14, diz assim: porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Muitos são chamados. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que é um convite. É um convite que o Senhor faz para todas as pessoas. É o chamado dele. É para todo ser humano. Mas não é todos que aceitam esse convite. Por isso que a palavra fala que poucos são os escolhidos. Os escolhidos, está aqui, ó. Aquele que ouviu o convite de Jesus e está aqui, ó. Nós estamos numa época que o mundo está terrível, está lá em festa. E eu falei assim, meu Deus, tem um povo diferente aqui nessa terra. Tem pessoas dispostas a negar o prazer do mundo, a negar a carne, a negar todo o sistema do mundo e vir adorar ao Senhor. Você é importante, viu? Você é importante para Deus, você é importante para o pastor Denilson. Você é muito especial, viu? Você é escolhido do Senhor. Você é escolhido de Deus. Não pensa você que você vai se adaptar nesse mundo de novo. Não. Você está no mundo, mas só que você não é desse mundo. Você tem o selo de Deus. Quando nós aceitamos a Cristo, Deus nos sela com o teu Espírito Santo. Então, aonde você estiver, no trabalho, na faculdade, lá fora, você é escolhido de Deus e você não vai se sentir igual às pessoas do mundo. Por isso você não deve tomar a forma deles. Não. Continue perseverando, continue na caminhada da luz. O mundo está perdido nas trevas, mas o Senhor tirou você lá das trevas. O Senhor tirou eu e você lá das trevas e nos colocou para andar na sua maravilhosa luz. E aos escolhidos de Deus, sabe o que Deus faz? Olha só, eu vou fazer uma leitura meia longa, mas preste atenção. Lá em 1 Coríntios 12 diz assim: isso é para os escolhidos de Deus. Meus irmãos, quero que vocês saibam a verdade a respeito dos dons que o Espírito Santo dá. Vocês sabem que quando ainda eram pagãos, eram desviados de várias maneiras para a adoração dos ídolos, as quais não têm vida. Por isso precisam compreender que ninguém que diz que Jesus seja maldito pode estar falando pelo poder do Espírito de Deus. E que ninguém pode dizer Jesus é Senhor e não pode ser e não ser que seja guiado pelo Espírito Santo. Existem tipos diferentes de dons espirituais, mas é um só mesmo, o Espírito quem dá. Existem tipos diferentes de dons espirituais, mas é um só, o mesmo Espírito quem dá esse dom. Existem maneiras diversas de servir, mas o Senhor que servimos é o mesmo. Há diferentes habilidades para realizar o trabalho, mas é o mesmo Deus quem dá a cada um a habilidade para fazê-lo. Isso aqui me saltou os olhos. Existem várias maneiras diferentes de servir, mas o Senhor que servimos é o mesmo. Há diferentes habilidades para realizar o trabalho, mas é o mesmo Deus quem dá a cada um a habilidade para fazê-lo. Para o bem de todos, Deus dá a cada um alguma prova da presença do Espírito Santo. Para uma pessoa, o Espírito dá a mensagem de sabedoria, e para outra, o mesmo Espírito dá a mensagem de conhecimento. Para uma pessoa, o mesmo Espírito dá a fé. Querido, isso aqui também me saltou os olhos. Você está aqui é pela fé, viu? E esse dom que Deus te deu, que é o dom da fé, não deixa o adversário da sua alma apagar. Você tem o dom, você já tem o dom da fé. Você já tem o dom da fé, porque você está aqui. Então não deixa o inimigo, o adversário da sua alma, tirar essa fé que é dentro de você.
Uma pessoa recebe do Espírito poder para fazer milagres. A outra recebe o dom de anunciar mensagem de Deus. Ainda outra pessoa recebe capacidade para saber a diferença entre os dons que vêm do Espírito e o que não vem dele. Para uma pessoa, o Espírito dá capacidade de falar em línguas estranhas. E para outra, ele dá capacidade de interpretar o que as línguas querem dizer. Porém, é um só o mesmo Espírito quem faz tudo isso. Ele dá um dom diferente para cada pessoa, conforme ele quer. E olha só que lindo isso. Cristo, ele é um corpo, o qual tem muitas partes. E todas as partes, mesmo sendo muitas, formam um só corpo. Assim também todos nós, judeus e não judeus, escravos e livres, fomos batizados pelo mesmo Espírito para formar um só corpo. E a todos nós foi dado de beber do mesmo Espírito. Pois o corpo não é feito de uma só parte. Pois o corpo não é feito de uma só parte, mas de muitas. Se é o pé, se o pé disser, já não sou a mão, então não sou do corpo, nem por isso deixa de ser o corpo. Se o ouvido disser, já não sou o olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o corpo todo fosse olho, como poderíamos ouvir? E se o corpo todo fosse ouvido, como poderíamos cheirar? Assim Deus colocou cada parte diferente do corpo, como Ele quis. Se o corpo todo fosse uma parte só, não existiria o corpo. De fato, existem muitas partes, mas um só corpo. Portanto, o olho não pode dizer para a mão, eu não preciso de você. E a cabeça não pode dizer para os pés, eu não preciso de vocês. O fato é que as partes do corpo que parecem ser as mais fracas, são as mais necessárias. Você que se sente fraco, eu não faço nada na igreja. Aqui, ó. As partes do corpo que parecem ser as mais fracas, são as mais necessárias. Você ora pelo ministério, você ora pelo pastor. Então não se sinta excluído, não se sinta deixado. Não, você faz parte do corpo e você é importante. Você é importante para Deus, você é importante para o pastor, você é importante para esse ministério. Então, você é muito importante para esse corpo. E aqueles que acham menos honrosos, são a que tratamos com mais honra. E as partes que parecem ser feias, recebem um cuidado especial. E as outras mais bonitas, não precisam. Foi assim que Deus fez corpo, dando mais honra às partes menos honrosas. Desse modo, não existe divisão no corpo, mas todas as suas partes têm o mesmo interesse umas pelas outras. Se uma parte do corpo sofre, todas as outras sofrem com ela. Querido, quando você está sofrendo, saiba que o pastor sofre com você. Quando você chora, a igreja chora com você. É importante você pedir oração quando você está precisando. É importante você abrir o seu coração, não enfrente essa guerra sozinho. Nós somos um corpo. E o Senhor é a cabeça. Então, se uma parte do corpo sofre, todos os outros sofrem. Se uma é elogiado, todas as outras se alegram com ela. Pois bem, vocês são o corpo de Cristo, e cada um é uma parte desse corpo. Na igreja, Deus pôs tudo no lugar certo. Em primeiro lugar, os apóstolos, em segundo, os profetas, em terceiro, os mestres. Em seguida, pôs os que fazem milagres, depois os que têm dons para curar, os de ajudar, os de liderar e os de falar em línguas estranhas.
Nem todos são apóstolos ou profetas ou mestres. Nem todos têm o dom de fazer milagres, nem de curar doenças, nem de falar em línguas estranhas, nem de explicar o que as línguas querem dizer. Por isso, se esforcem para ter o melhor dom. Porém eu vou mostrar a vocês o caminho que é melhor para todos. Queridos, vocês fazem parte do corpo. E eu preciso deixar um alerta aqui, porque quando o apóstolo Paulo escreveu essa carta à igreja de Corinto, ele escreveu porque estava tendo divisão na igreja. Deus deu o dom para a igreja e um estava achando que era melhor que o outro. E não é assim. Paulo foi lá e repreendeu eles. O dom é para a edificação da igreja. É para a edificação da igreja, é para o crescimento da igreja. Não é que um vai se achar mais que o outro, não, eu sou melhor, não é não. É para a edificação da igreja. Então você tem um dom de Deus. Você tem um dom de Deus, você tem um dom da fé, você que tem um dom de falar em línguas, você tem um dom de sabedoria. E eu creio que esse ano vai ser um ano de crescimento para essa igreja. Eu creio que esse ano Deus vai levantar um povo forte, um povo revestido de poder, para saquear as almas lá do inferno. E eu gostaria de falar um pouquinho do meu ministério. Pastor Denilson, meu ministério sabe qual é? Meu ministério é lá fora. Meu ministério é visitar asilo, como eu gosto, viu? Meu ministério é visitar o hospital, visitar aqueles que estão enfermos no hospital. Meu ministério é visitar, eu já fui em orfanato, tem crianças abandonadas pelos pais, crianças que nascem com deficiência, com um probleminha, e os pais abandonam. Existe um abrigo para portadores de deficiência. E eu vou em todos esses lugares. Hospital, asilo. Queridos, a gente está aqui nesse ambiente, é uma bênção, mas lá fora, querido, lá fora é uma guerra, viu? É uma guerra, é uma luta. Como tem pessoas precisando de uma palavra, como tem pessoas precisando de força, hospital, idosos abandonados. E eu gosto muito desse ministério. E eu estou falando isso não é porque eu sou melhor que vocês, não. Não é que eu quero, não é isso não. É o dom que Deus dá a cada um. Deus deu o dom de pregar, Deus deu o dom de tocar. Então vamos fazer isso com sabedoria. E o meu dom e o meu ministério, o meu trabalho é esse, é lá fora. É visitar hospital, é visitar doente, fazer culto em casa. E esse é o meu ministério. E um dos meus ministérios, sabe qual é? Que eu gosto? Fazer velório. Irmão, morreu alguém, eu estou lá. Queridos, eu gosto de fazer culto fúnebre. Acredita? Eu gosto de ir lá no velório e pregar. E é isso que eu gostaria de dividir com vocês. Teve dois velórios que eu fui, que ficou marcado na minha vida, que quando o pastor Denilson falou assim, você vai levar a palavra. A primeira coisa que veio dentro de mim foi esse velório. Deus trouxe tudo de novo. Sabe por quê? Porque eram 2 jovens. Eu fui fazer um velório de 2 jovens. Não era parente, não. Fui fazer um e depois o outro. Mas eram 2 jovens de aproximadamente 25 anos. Você tem uns 25 anos, né? Olha para ele. E eu fui lá fazer o velório deles. E o pior de tudo. Sabe do que eles morreram? Eles se suicidaram. Eles se suicidaram. E a mãe, irmãos, a mãe estava na igreja. A mãe estava no culto de oração. As mães. Estava lá orando. Estava no culto de ensino. A mãe orava. Não era por falta do amor da mãe. Eles tinham os pais. Teve um deles que tinha esposa, tinha filha pequena. E tinha um que era solteiro, mas tinha sobrinha que amava muito ele. E eu fui fazer o velório desses jovens. E sabe como que eles se suicidaram? Os dois irmãos.
eles se enforcaram dentro de casa. Eles se enforcaram dentro de casa. Imagina a mãe quando entra em casa e vê o filho. Não, vocês não têm ideia. A gente imagina, mas é difícil. E eu fui lá fazer esse velório. E em um desses velórios eu fui. Não, e um detalhe, nós fizemos culto na casa deles, eles aceitaram Jesus. Porque quando a gente se reúne, seja em casa, seja na igreja, para falar de Jesus, é aquela festa. É uma festa espiritual, porque Deus, ele se manifesta. Então ele recebeu Jesus. Irmão, mas eles não foram para a igreja. Eles continuaram na mesma vida. E depois veio a notícia para nós, que eles se suicidaram dentro de casa, se enforcaram, e a mãe, quando entrou, viu aqueles dois jovens. Viu aquele jovem. E eu fui fazer o velório daquele jovem, mais ou menos uns 25 anos, da idade do nosso irmão ali. E eu falava assim, Senhor, o que eu vou falar? E não vinha nada. E a gente sempre conversa com os pais, conversa com a família, tentando pegar alguma coisa para a gente falar, ele está no céu. Ele está com o Senhor, não se preocupe, ele está lá com Deus. E nada. E eu conversava com um, conversava com o outro e nada. E estava chegando a hora de ministrar a palavra. E aquele velório lotado de jovem. Tinha uma bandeira lá do time. Eu falei, meu Deus, me dá uma palavra, Senhor. E não fluía nada, Aí, de repente, irmão, eu abaixei a cabeça enquanto chegou na hora de ministrar a palavra. Eu abaixei a cabeça assim, ó. Foi bem dessa forma. Eu abaixei a cabeça assim e eu não tinha nada para falar. Eu falei, Senhor, eu vou falar o quê? Aí veio algo dentro de mim assim, ó. Aí eu senti assim, ó. Aí saiu da minha boca assim, ó. Como as pessoas estão carentes do amor de Deus. Como os jovens estão carentes do amor de Deus. Como o ser humano está carente do amor de Deus. Precisamos buscar esse amor que cura, que transforma, que nos ajuda na nossa caminhada. Ali, irmão, aí eu comecei a falar do amor de Deus e quando eu vi, eu já estava com a mão aqui, ó, segurando a mão do pai, do outro lado a mão da mãe. E eu falando assim, ó, Jesus, ele tem poder para te levantar, busque ao Senhor enquanto se pode achar, jovem. Deus está te esperando, Ele está de braços abertos, Ele quer te salvar, Ele quer te curar, Ele quer ser seu amigo, Ele quer ser teu amigo, Ele quer andar com você. E ali saiu. Mas foi difícil, viu? Mas foi difícil. Como as pessoas estão carentes do amor de Deus. E eu trouxe aqui, eu peguei uma notícia na internet, é muito grande, mas eu só vou resumir. A fonte é da Exame. Exame é Editora Abril, setembro de 2019. O Brasil, ao contrário do mundo, o suicídio cresce estrondosamente. Todo suicídio é uma tragédia e sua causa um mistério. Suicídio é um resultado de um profundo sentimento de desesperança e a inabilidade de ser solução para problemas ou lidar com circunstâncias desafiadoras da vida. Potencial suicidas podem se ver tirando a própria vida com a única solução possível. Estatisticamente, o suicídio ocorre com frequência entre pessoas de 45 a 54 anos. As mulheres são as mais propensas que os homens a tentarem suicídio. Os homens são os mais propensos que as mulheres a concluir o ato. O suicídio é uma questão de saúde pública que leva 32 brasileiros por dia. Por dia, 32 brasileiros morrem de suicídio. Isso é um negócio sério. E é aqui que eu quero
dividir com vocês algo. Cadê os jovens aqui? Fica de pé os jovens. Cadê os jovens? A nossa cabeça, a nossa cabeça é uma caixinha de surpresa. A nossa mente, tem hora que a gente enfrenta guerra espiritual, é uma batalha espiritual. Nós estamos aqui nesse ambiente, é uma bênção, glória a Deus. Mas lá fora, que é o nosso campo de batalha. Lá fora que o negócio pega. Quando nós saímos daqui, que o diabo vai tentar vocês. Aqui é uma bênção. Aqui é um ambiente todo preparado por Deus para nós adorarmos, para nós buscarmos. Mas lá fora é um campo de batalha. E muitos jovens sabem o que eu estou falando. A Bíblia diz que ele fica ao derredor, bramando como um leão, buscando só um momento para te devorar, para te matar. Mas como o pastor disse, maior aquele que está conosco, maior aquele que está do nosso lado, do que aquele que está no mundo. Deus te chamou para ser mais que vencedores. Mas pastor, eu estou numa guerra, mas pastor, eu estou numa luta, pastor, eu estou... Querido, faz parte, é a faculdade do Senhor. Para ninguém é fácil, para ninguém foi fácil. O importante é que Deus está com cada um de nós, e nós vamos cantar o hino da vitória. Queridos, você foi ministrado nessa noite, hein? Você é escolhido de Deus para uma grande obra. Não se esqueça disso. Você é escolhido de Deus para uma grande obra nessa terra. Então fique firme. Deus te deu dom para fazer a obra dele. Então não despreze. Não deixe de lado aquilo que Deus te deu. Aquilo que Deus te deu. E se encha do amor de Deus cada dia. Tem culto de oração? Vem orar. Eu estou em falta, hein? Eu não vim orar. Estou em falta, eu vou vir. Irmãos, é fácil para você ir no shopping, é fácil para você ir em qualquer lugar. Mas fala que vem para a igreja. Você dorme, seu filho dorme, chove, tem enchente, o carro quebra, o ônibus demora. Fala que você vem na igreja. É uma guerra. Tinha um pastor que ele falava assim que a gente vence 11 mil demônios para chegar na igreja. E é verdade. Isso quando não for mais. Então vem orar de terça-feira. Eu vou vir, viu? Vou vir orar porque eu preciso também. Tá bom? Que o Senhor abençoe a vida de cada um.